Justiça Federal, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No dia 13 de maio, o TRF3 organizou o seminário Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas, Desafios e Reflexões. O evento reuniu diversas instituições do sistema de justiça, com o objetivo de ampliar a conscientização e planejar ações de combate a esses crimes. Fausto de Santos, desembargador federal TRF3, CETRAPT. A gente fala de tráfico de pessoas, trabalho escravo, são crimes que invariavelmente são de nossa competência, da competência federal, e são muito negligenciados no sentido de produção antecipada de provas, porque as vítimas, como foi dito agora há pouco numa das palestras, as vítimas elas temem falar, e quanto mais se distancia entre o fato, o flagrante delito do aliciador e o processo criminal, as vítimas desaparecem ou por medo ou por ameaças e não são mais localizadas. Então a ideia é aprimoramento institucional, capacitação dos juízes e efetividade dos processos criminais que não estão aparecendo na proporção necessária da quantidade de casos que existem de fato na sociedade. É um crime que demanda uma produção de provas. Gustavo Nogami, procurador federal MPF. Demanda uma oitiva de vítimas qualificado e que demanda também um contato com rede de apoiadores e parceiros, como outras instituições, inclusive a Justiça Federal, no sucesso desse trabalho. E um evento como esse de hoje é importante justamente porque ele fomenta o debate, fomenta ideias e iniciativas para a melhoria desse combate. Ainda hoje, uma das grandes finalidades do tráfico de pessoas é a exploração sexual, o que acaba atingindo muito fortemente mulheres, meninas, transexuais. Já na área do trabalho escravo, é um pouco menos concentrado em um público específico, mas obviamente atinge os vulneráveis. O Ministério da Justiça, por meio da coordenação... Marina Bernardes de Almeida, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em parceria com vários órgãos, instituições, tanto do próprio Executivo quanto do Sistema de Justiça, do Judiciário, a implementação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, que é uma política estruturada no eixo de prevenção ao tráfico, proteção e assistência às vítimas, e repressão e responsabilização dos autores. Esse evento, que reúne aqui sociedade civil, judiciário, Ministério Público, órgãos do Executivo, ele é super importante para promover essa coordenação, para promover o alinhamento do entendimento desse tema que é super complexo, para promover essa integração mesmo, na medida em que as pessoas se conhecem o que as outras estão fazendo e a gente consegue ir fortalecendo cada vez mais essa rede de enfrentamento. Catarina von Zuben, desembargadora do TRT2 da 2ª Região, São Paulo. O maior desafio é o Poder Judiciário se adaptar a essas mudanças tecnológicas e às grandes corporações de exploração. Do ponto de vista trabalhista, nós nos preocupamos com a situação do trabalhador, do meio ambiente de trabalho e de toda a sociedade. E já do ponto de vista criminal, no nosso caso aqui, criminal federal, é a condenação do réu e que tem regras rígidas a respeito da condenação. Então, encontros como esse são muito importantes por trocas de experiências, de conhecimento e de entendimento da ação do judiciário que nós queremos, o judiciário do futuro, que a ideia é um judiciário proativo, um judiciário que não só reaja perante uma demanda, mas que possa pensar a sua atuação. Na verdade, toda vez que a gente é chamado para falar sobre tráfico de pessoas e trabalho forçado, a gente... Henrique Oliveira Santos, delegado da Polícia Federal. As outras instituições. Esses eventos são muito importantes. O TRF3 está de parabéns pela organização do evento, pelos temas até agora ministrados, Então, eu tenho só a agradecer. E a Polícia Federal tem um papel muito importante nessa investigação. Mais de 50% das decisões do juiz pelo arquivamento foi por ausência de alguma instrução probatória. E se a ausência de alguma instrução probatória reflete na Polícia Federal, que a gente também é responsável
vou entregar esse subsídio ao Ministério Público e à Justiça para que o julgamento seja feito de forma correta, né? Sequência de imagens do seminário. A Defensoria Pública da União, DPU, organizações da sociedade civil e vítimas também participaram de rodas de conversa, compartilhando experiências e desafios. Juliane Rigon Taborda, Defensora Pública da União. Na Defensoria Pública da União, todos os casos que chegam até a gente são distribuídos para os defensores e o grupo de trabalho faz uma prestação de assistência especializada. E aí, na mesma esteira dos comentários de que é importante a gente juntar grupos diferentes, instituições diferentes para tratar os mesmos casos, acho muito importante, eu concordo totalmente. Há muito tempo que várias instituições têm se unido para tentar fazer esse intercâmbio e a gente não consegue diante da complexidade que é o tráfico de pessoas. Então, Carla Aparecida Silva Aguilar, gerente do Centro de Apoio e Pastoral do Migrante. Para ir junto com o Ministério Público do Trabalho, ou se a OPF também, com a Polícia Federal, ou quem nos chamam, para que a gente possa ficar com as vítimas, porque a partir do momento que tem uma vítima, ela precisa de um cuidado especial, porque no momento do resgate é um momento também muito traumático, né? Ela está assustada, ela está com medo, ela passou por diversas situações de violências graves, violência psicológica, violência física, patrimonial, enfim, ela passa todo tipo de violência. E aí, a partir desse momento, a gente cuida da pessoa. Então, em todas as suas necessidades básicas, e depois a gente vai vendo com ela qual que é a necessidade dela. Então, tem várias coisas que a gente precisa pensar no pós-resgate, né? Desde o seu trabalho, os seus laços familiares. Organizar um evento é sempre um desafio. Luiz Filgueiras, desembargadora federal TRF3, CETRAPT. Ter conseguido juntar aqui hoje vários representantes de várias instituições da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Porque tráfico de pessoas é um fenômeno que a gente só consegue enfrentar em rede, a gente só consegue enfrentar com muita cooperação. Porque, veja, há muitas questões a se debater sobre esse tema que é super complexo, né? O tráfico de pessoas é um crime que se reinventa o tempo todo, ele vai se readaptando, é um crime que tem cifras ocultas, a gente não tem números que sejam fidedignos de demonstração da realidade, há sempre uma cifra oculta, porque pouco se denuncia, porque a gente tem uma vítima que é uma vítima que não se sente vítima, uma vítima que tem medo de denunciar, uma vítima que não vem à tona. Então a gente precisa unir justiça do trabalho e justiça federal nesse enfrentamento ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Isso eu acho que foi muito relevante, essa união. Uma outra coisa que eu acho que foi muito relevante foi ter trazido aqui as instituições que trabalham com o acolhimento de vítimas e o depoimento das vítimas, para que a gente tenha noção de o que realmente acontece com essas pessoas, né? Para que a gente possa prevenir o crime e para que a gente possa reprimir o crime. Então, eu acho que o ganho é de sensibilizar todo a justiça e o sistema de justiça sobre essa problemática. Sequência de imagens do seminário. Fundo Preto. Produção ACOM, Assessoria de Comunicação Social, junho 2025.